Oi, eu sou a Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. E aí, pessoas? Beleza? Então, menino, voltamos, né? Hoje a gente vai fazer a parte 2 do vídeo sobre contos que podem ser utilizados como repertório sociocultural. Se você não assistiu a primeira parte, corre lá, tá aqui linkado. E, sério, vocês não têm noção do quanto me faz feliz falar sobre contos de fadas. Sim, uma eterna criança mora em meu ser. Enfim, vamos lá, né? No vídeo passado nós falamos sobre Peter Pan, Cinderela e a Bela e a Fera. Agora nós vamos falar sobre outros 3 contos. Só para finalizar, eu decidi trazer mais um para ficar um número igual, né? Pra gente conseguir fazer uma contextualização desses contos com alguns outros temas. Vocês vão perceber, ou vocês já perceberam, que muitos dos temas são relacionados à criança e adolescente. É uma grande aposta minha para esse ano, é que o tema da redação do Enem ele tem alguma relação com esse cuidado de crianças e adolescentes, mas nesse vídeo eu também vou trazer algumas situações mais gerais para você perceber que contos de fada não precisa ser só relacionado a problemáticas com crianças, tá certo? Então, o primeiro que nós vamos falar hoje vai ser a história do Dumbo. Inclusive saiu live action ano passado, se eu não me engano, do filme do Dumbo. E a história do Dumbo é a história de um elefantinho, que é um elefantinho de circo, que tem as orelhas imensas. E por causa dessas orelhas imensas, ele sofre muito bullying e é colocado como um palhaço no circo. Ele é colocado para trabalhar como um palhaço do circo. Existem inúmeras questões que vão sendo apresentadas e aí eu vou trazer para vocês 2 que a gente pode abordar. Primeiro, nós podemos falar sobre a prática do bullying nas escolas no Brasil. É claro que o Dumbo não estava na escola, porque ele era um elefante. E eles decidiram não colocar ele na escola, né? Porque talvez nas fábulas pode. Mas enfim. Então, o Dumbo ele sofreu tanto bullying que ele quis amarrar ou esconder as suas próprias orelhas, porque era a característica que as pessoas olhavam e riam dele. Então, assim, dá pra gente fazer essa contextualização que no conto infantil, na história infantil, o Dumbo, por ter orelhas maiores do que o comum para um elefante, ele sofria muito bullying. Analogicamente, na vida real ou fora da ficção, para ficar um negócio mais bonito, muitas crianças sofrem esse mesmo tipo de violência, principalmente nas escolas. E aí você pensa nas consequências, nos tópicos que você vai abordar dessa questão do bullying, quais são os impactos desse bullying, e é muito importante que a gente atente à importância de combatê-lo, ok? Sobre o Dumbo também, nós podemos falar acerca de caminhos para combater os maus tratos aos animais no Brasil. Afinal de contas, o Dumbo ele é um animal de circo e a gente sabe que os animais eles são sim muito maltratados. Inclusive, por tentar defender o seu filhotinho, a mãe dele é colocada presa em um vagão minúsculo. E isso, infelizmente, ainda é recorrente em muitos circos e em alguns locais que se colocam como locais de preservação, mas na verdade não o são. E ainda tem a questão do próprio tráfico de animais exóticos e de animais silvestres. E a gente teve até o caso, agora há pouco, do estudante que é branco, é estudante. Se fosse preto, era traficante. Que traficava, tinha uma rede de tráfico de animais exóticos, de serpentes, encontraram também tubarões, e enfim. Isso também é maus tratos aos animais e nós temos leis que protegem esses animais, que protegem a nossa fauna e que devem ser seguidas. Então, a gente pode utilizar aí o Dumbo para fazer uma comparação bem inicial, mas fazendo o gancho com esse tema, ok? O segundo conto que a gente vai falar nesse vídeo aqui é o conto do Pinóquio. O conto do Pinóquio, ele não é tão conhecido, assim, não sei se ele não é que ele é conhecido, mas poucas pessoas falam sobre ele. Mas eu acredito que vocês o conheçam, que é a história do menino de madeira, o boneco que foi criado, né, pelo Gepeto, e que, como o Gepeto queria muito o filho, chegou uma fadinha e deu lá, plim, plim, vida pro boneco. Só que o boneco, ele ainda tá aprendendo muitas coisas da vida. Ele quer ser um menino de verdade, mas só faz porcaria. Então, assim, a gente pode falar primeiro sobre adoção. De certa forma, o Gepeto ele foi sortudo por ter feito o pedido de ter um filho e ter sido atendido a partir da magia. Na vida real, na realidade, nós sabemos que, eu até comentei sobre isso no vídeo passado,
que o processo de adoção é muito burocrático e muito demorado, e muitas vezes tanto as famílias quanto as crianças acabam sofrendo muito e muitas pessoas desistem. Então, nós precisamos atentar a como funciona o processo de adoção no nosso país para fazer com que mais crianças tenham mais lares, não é mesmo? Outra coisa que dá para falar a partir do Pinóquio é o combate ao tráfico de pessoas no Brasil. Poderia ser tráfico de crianças, sim, mas aqui a gente vai dar aquela abrangida, né? Tráfico de pessoas. Por quê? Não sei se você lembra ou se você conhece. Se não conhece, vai lá conhecer, Pinóquio é legal. Mas existe um momento em que ele vai para a Ilha dos Prazeres. E aí, quando o Pinóquio chega na Ilha dos Prazeres, lá eles têm liberdade para fazer o que bem entendem, mas como consequência eles viram burros. E aí, esses burros, eles são traficados, eles são levados pelo dono da ilha para Deus sabe o que, fazer o quê. Nós temos vivemos uma situação muito complicada, não só com as crianças, mas também com adultos, do tráfico de pessoas para retirar o órgão, para fazer tráfico sexual, para trabalho infantil, para trabalho escravo. Então, assim, quando você faz essa abordagem de que muitas pessoas elas são enganadas com inúmeros prazeres e inúmeras vantagens, mas, na realidade, elas vão ser levadas para outro lugar contra a sua vontade, a gente tem aí um Pinóquio na vida real. E, inclusive, fazendo uma ponte aí com esse momento de clímax, que é as criancinhas virando burras porque decidiram não ir para a escola, a gente tem o quê? A valorização da educação nas transformações sociais do Brasil. Por quê? A gente sabe que o futuro, não só do nosso país, mas de qualquer país, de qualquer pessoa, de qualquer tudo, é educação. Porque, né, sem educação você não vai para canto nenhum. E quando eu falo educação, não é só você dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou falando disso tudo. Então, quando a gente tem crianças que receberam inicialmente a parte fácil da vida, digamos assim, a parte fácil dos prazeres, por decidirem não ir para a escola, mas que foram transformadas em burras, a gente tem aí pessoas que não vão ter participação em nenhuma transformação social, na melhoria da sociedade em que a gente vive, na modificação do sistema em que nós estamos inseridos. Então, a educação ela é importante, porque senão você vai virar burro. Quando nós falamos de transformações sociais, a gente está falando sobre diminuição da desigualdade social, a gente está falando de movimentos que podem mudar a vida de grupos considerados minorias, como a luta pelo direito das mulheres, a luta contra o racismo, a luta pelo direito dos indígenas, a luta pelo reconhecimento das necessidades dos deficientes e a luta pela equidade de modo geral. Tudo isso, todas essas mudanças que a gente já alcançou tantas e ainda precisa percorrer tantos caminhos, a gente só consegue através da educação, através da leitura, através da pesquisa, através de movimentos que têm embasamento teórico. E a gente só consegue isso através da educação. Então, quando nós falamos de transformações sociais, a gente está falando sobre o mundo que precisa mudar. A gente está falando sobre consciência que se deve ter acerca da importância do meio ambiente, acerca da diminuição do uso do plástico, diminuição do consumo de carne. Sim, carne é uma desgraça para o meio ambiente. Que droga. Parei a militância. Vamos para a próxima história. Nada contra você que come carne, tá? Até conheço pessoas, assim. Minha família come carne, por enquanto. E a terceira e última história que a gente pode abordar é uma história que não é muito conhecida, não mesmo, assim. Eu só tive acesso a esse conto quando eu cheguei na universidade. E eu sempre fui uma apaixonada pelos contos de fadas. Eu sempre cresci lendo muitos contos de fadas. Mas esse eu não conhecia, que se chama Pele de Asno. A história da Pele de Asno é a história de uma menina muito linda, que era uma princesa, e aí a mãe dela faleceu, que também era uma mãe muito bonita, mas a mãe dela faleceu, o pai ficou muito triste e decidiu que queria casar de novo. Adivinha com quem o pai dela decidiu que ia casar? Pois é, o pai dela decidiu que queria casar com ela, porque ela era muito bonita e ainda era mais inteligente e mais amável que a própria mãe. Então ele olhou e fez, é minha filha, posso. E aí a gente pode fazer correlação com o quê? Sim, é isso mesmo que você está pensando. Nós podemos fazer a relação disso com a necessidade ou a importância do combate à pedofilia no Brasil.
É um assunto tenso, é um assunto que infelizmente ainda é tabu, as pessoas não conversam sobre isso, mas é um problema real que precisa ser não só debatido, mas que precisa ser modificado. Nós precisamos de educação sexual nas escolas, nós precisamos de direcionamentos para as crianças e para os adultos, para que isso acabe. Afinal de contas, não faz sentido adultos acharem que podem ter completa liberdade sobre vidas e corpos de crianças, não é mesmo? É mesmo. Tipo, de adulto para adulto, já é bizarro. Adulto para criança, assim, né? Nós precisamos de leis que funcionem, nós precisamos de julgamentos que funcionem e nós precisamos mais do que isso de uma conscientização social. Nós precisamos que as crianças saibam o que é saudável e o que não é. E aí a gente também pode falar sobre a questão do culto à beleza e do culto à imagem, porque a protagonista, a Pele de Asno, ela foge, ela consegue fugir do seu pai. E ela se cobre com uma pele de um asno, de um burro. Então ela fica com aparência muito feia para disfarçar a sua beleza, porque ela sabia que a beleza dela foi um problema. Que aí a gente tem a culpabilização da vítima, não é mesmo? Mas enfim, e as pessoas ao redor, na comunidade, na vila onde ela conseguiu se esconder, falavam muito mal dela, não gostavam dela, a xingavam muito por causa da sua aparência. Então a gente tem aí a problemática também do culto à aparência, do culto à beleza, da ditadura da beleza, de que você deve estar adequado a determinado padrão para ser considerado alguém que pode ser participante da sociedade. Então, no total aí, juntando esse vídeo com o vídeo passado, nós temos aí 6 contos que podem ser utilizados de repertório sociocultural em temas. Atentem aos temas que eu apresentei e de modo mais consistente, tentem juntar argumentos sobre essas problemáticas, pesquisem sobre, não é um vídeo no YouTube que vai fazer o milagre, mas sim, de certa forma, é o treinamento, é a repetição, é ter a informação, mas colocá-la em prática, tá bom? A gente se vê na próxima semana, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrem-se de que qualquer dúvida, procurem as pessoas que estão ao redor de vocês, coloca comentário aqui embaixo e enfim, a gente tá aqui para ajudar, tá bom? Cheiro, até a próxima.